que fica em nossos corações, Jesus, em nossa mente, mas que nós também possamos praticar, Jesus, porque também é a ação que nós temos que ter, que nós devemos ter, para que possa, Senhor, realizar o que o Senhor tenha em nossas vidas, para cada um de nós. Amém, Jesus. Sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos se coloquem em pé. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Salmos 103. Glória a Deus. Verso 1 e verso 2. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar, glorificando ao Senhor. Eu louvo ao Senhor porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é exaltado, está presente em nosso meio e o seu nome é grande e poderoso. Esse é o último culto do ano com as irmãs, e ano que vem tem mais. Deus colocou essa palavra em meu coração, não somente para entrar no culto para pedir algo, mas fazer algo diferente. Gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios. E o que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com a igreja, sobre Davi. Davi escreveu 73 salmos, e um foi esse. Um salmo poderoso, porque ele exaltava ao Senhor, ele engrandecia ao Senhor, independente das dificuldades dele, ele o adorava e se prostrava diante do Senhor, e exaltava ele com todo o teu ser, que a alma dele engrandecia ao Senhor, e o Senhor sempre falava com ele, e ele não esquecia de todos os benefícios do Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite o final do ano está chegando. Talvez alguém não pode ter alcançado aquilo propósito na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida espiritual. Mas que nesse dia de hoje você libere gratidão ao Senhor. Porque quando a gente libera gratidão ao Senhor, como Davi liberou gratidão ao Senhor, o Senhor se manifestou com a graça e a presença dele sobre o ser dele. E nessa noite sobre as nossas vidas também não é diferente, porque o poder dessa palavra faz notório em nossas vidas. O poder dessa palavra é para engrandecer ao Senhor e glorificar a Ele. Aleluia. E Davi tinha isso com ele. Eu quero compartilhar um pouco sobre Davi, para a gente entender melhor o agir de Deus na vida de Davi, de um homem. Mas tem de mulheres aqui também, como foi falado nessa noite. De mulheres que tinham um ventre estéril, e Deus abriu a nada e concedeu, como Isabel. Aleluia. E ali ela gerou um profeta, que ele preparava o caminho do Senhor, que era João Batista. E quando ela se deparou com Maria, que é a mãe de Jesus, que era uma virgem, concebeu a ele, o ventre de Maria pulou, de Isabel pulou e saltou de alegria. E ela se rendeu, reconhecendo que nela que estava gerando era o Salvador, que engrandecida é o nome do Senhor. E ela exaltava o Senhor na força do seu poder e da sua glória. E o mais interessante, que quando eu me deleito e eu vejo Davi exaltando ao Senhor, que tudo que era no ser dele, ele exaltava ao Senhor. O que há no seu ser hoje, pelo ar que você respira, pela oportunidade que quem te escolheu não foi você, mas o Senhor te escolheu. Aleluia. Para estar na presença dele. Isso é privilégio. Aleluia. Privilégio por quê? Porque talvez muitos outros não consigam estar sentados mais aqui, ou em qualquer outro lugar que faz uma reunião para adorar o Senhor. Talvez não está entre os viventes mais, mas nós temos esse privilégio de exaltar e engrandecer o Deus da salvação. Eu, na minha juventude, talvez eu não estaria aqui se o Senhor não tivesse misericórdia de ter me alcançado. Tinha descido à sepultura sem conhecer ao Senhor, mas aprove o Senhor ter me escolhido.
aleluia, para a sua presença, como escolheu a cada um essa rica oportunidade de engrandecer a Ele. E quando nós temos fôlego, nós adoramos ao Senhor. Quando nós exaltamos ao Senhor, mesmo nas dificuldades, nas adversidades, tudo passa melhor, porque a presença dele nos enche, a presença do Senhor nos envolve, e como foi falado, a força que vem dele nos dá força para prosseguir avante. Aleluias. E Davi exaltava e engrandecia ao Senhor. Davi era o filho de Jessé. E o mais interessante, que depois a gente vai falar de Ana, mas eu vou adiantar para a gente poder entender a trajetória de Davi. Samuel foi à casa de Jessé, e antes dele chegar e ungir um dos filhos de Jessé, o belemita, ele falou, Deus falou para ele, não olhe para a aparência, que eu não olho como o homem vê, mas eu olho o coração. Não julgue pela aparência, eu não olho aperfeiçoamento pela aparência, mas eu não olho como o homem vê. Eu vejo o que está dentro dele, dentro do ser, dentro da estrutura. Quando Deus escolheu a minha e a tua vida, Ele sabia, esse vai dar fruto, essa vai dar fruto. Satanás pode se levantar, mas é esse que eu vou contar. Não precisa de um exército, não. Basta uma e um para fazer a diferença. E Deus conta conosco para continuar pregando o amor de Cristo, não somente aqui, mas aonde Deus nos enviar. Aleluia, na nossa família, aleluia, no nosso trabalho, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluias. E ali Samuel, ele se sacrificou primeiro com Jessé, e chamou ali os sacerdotes que estavam ali e sacrificaram. E depois foi à casa de Jessé para ungir a um que Deus já tinha colocado como rei. Aleluia. E passou todos os filhos dele, e nenhum ali tinha forte, bonito, de boa aparência, mas nenhum era. Mas era Davi, mas faltaram-se os mancebos, Samuel falou. Ainda tem um que lá está lá cuidando das ovelhas. Chama ele, porque ainda nós não vamos se assentar enquanto ele não chegar. Mas ele era ruivo e formoso, porque ele era somente, o pai dele era somente Jessé, que ele é filho bastardo, ele não era o filho dos outros irmãos com a mãe. Mas o Senhor tinha uma promessa, aleluia, e Deus sabia o coração dele. Aleluia. E o Senhor, quando ele chegou, o Espírito Santo testificou: é esse que eu provia rei. É algo forte e poderoso isso. E Deus ungiu, Samuel ungiu a Davi, porque quem escolheu foi o Senhor, foi a ele. Por isso que Deus alertou a Samuel: não olhe para a aparência. E ele ungiu a Davi. Quando ungiu, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E aqui a gente pode ver nas passagens que eu me deparo vendo as lutas, as diversidades, que quando o Espírito se apoderou de Davi, automaticamente Saul era rei, porque o povo escolheu a ele a rei. E ele reinou 40 anos, mas na primeira ordenança dele, ele já foi desobediente à voz do Senhor. E ali o Senhor já tinha o rejeitado, como falou para Saul: eu o rejeitei. Falou para Samuel que ele já tinha rejeitado a Saul, porque ainda ele tinha misericórdia dele. Mas o Senhor, mais interessante, que o Espírito Santo já se apodera de Davi. Qual é a importância da presença do Espírito Santo sobre nós? Qual é a presença do Espírito, amigo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, da verdade, que traz o vigor, a ousadia, a intrepidez, ao poder do Espírito Santo, onde manifesta a cura, a libertação, a presença dele, com o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quando o Espírito Santo se apodera de Davi, aleluias, Deus vai estar trabalhando de uma forma especial. Aleluia a Deus. E Saul, ele convidou a Davi para poder estar no reino dele. E quando Davi era perturbado pelo espírito mal que o Senhor permitiu, precisava de um tocador de harpas.
E indicaram quem? Davi. E quando Davi chegou na presença de Saul, foi formoso aos olhos dele. E ele pediu para Jessé deixar o menino ali, o jovem ali. E toda vez que aquele espírito mal vinha sobre ele, porque ele já não tinha a presença do Espírito Santo, porque ele se apoderou de Davi. Mas aí ele não sabia, Saul, mas quem observa vê a diferença. E quando ele tocava, dedilhava as águas, aquele espírito mal que perturbava Saul saía dele, e ele sentia aquele alívio. E o mais interessante de Davi, ele era o segundo coração de Deus. Em Atos capítulo 13, do verso 22b, diz a palavra assim: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e executará toda a minha vontade. Aleluia. E a gente pode ver que aqui é a imperfeição de Davi, mas ele apontava para Cristo, porque era da genealogia de Jesus Cristo que vinha. Aleluia. E o mais interessante é que o Senhor diz que ele era varão, segundo o meu coração, que fará conforme toda a minha vontade. Aleluia. E a gente vê a debilidade, a fraqueza do homem, quando ele precisava. Por isso que ele se deleitava, se prostrava e orava ao Senhor, porque ele era um homem de guerra, homem de luta, tinha sangue nas mãos, pecou contra o Senhor, mas mesmo assim, quando ele pecava contra o Senhor, ele se prostrava, e ele sabia que o Senhor era de misericórdia. O Senhor é aquele que mudava a situação, e quando se prostrava, e ele tentava agradar ao Senhor e executar tudo que Deus colocava sobre a vida dele. Aleluia. Aleluia. E Deus, ele colocou esse salmo, a sinceridade de Davi, aleluia, independente, a imperfeição do homem, que não tem Mulher Maravilha, não tem super-homem, mas tem eu e você. E quando a gente somos fracos, Deus sobre nós, Ele nos faz forte nas nossas debilidades, porque sem Ele nada podemos fazer. E Davi, ele tinha convicção disso. Quando ele fala no Salmo 103, na fidelidade de Deus, ele adorava o Senhor e louvava a Deus, mesmo nas dificuldades. E no Salmo 51, do verso 3, quando ele pecou contra Betseba, ele planejou a morte do marido dela, Urias, para poder, porque ela era linda. Mas a diferença da lei com a graça é totalmente diferente. Porque Jesus, quando ele veio para cumprir a lei. E o mais interessante de Jesus, que quando ele disse, você somente olhar e cobiçar, você já adulterou com ela. Já como aqui, a gente vê no Salmo 51, verso 3, que Davi, ele se quebrantou porque ele sabia que ele pecou contra Deus. Porque ele planejou a morte do marido, o melhor soldado que estava na frente da batalha e cuidava de Davi. Ele planejou a morte deste homem, que tinha ele como um rei, o adorava ali, buscava ele, continua sendo fiel a ele. Mesmo assim, ele cobiçou a mulher dele e se deitou com ela. E mesmo assim, ele sabia que ele pecou. Quando Natan levou ele a revelação sobre o seu pecado, e ele se prostrou diante de Deus. A diferença é quando a gente reconhecemos, porque no momento, como a irmã Sueli falou, no momento de cegueira, no caso aqui foi Davi, Satanás ele cega, porque a gente é levado às nossas concupiscências, a tentação vem pelas nossas concupiscências, os desejos que está no nosso ser. Aí causa a situação que a gente deixa se engoldar por ela e acaba pecando contra o Senhor. Nesse caso, ele consumou esse pecado, mas mesmo assim ele se prostrou diante de Deus. E ele falou, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E cria a mim, ó Deus, um coração puro e renova-me com um espírito reto. Aleluia. E o mais interessante, quando Natan falou com ele sobre o pecado dele, ele falou, o menino não vai vingar porque ela ficou grávida, o menino não vai vingar, mas a espada não vai sair da tua casa.
a consequência do pecado. Mas você não vai morrer, que Deus vai ter misericórdia de ti. Mas ele sabia, ele nesse Salmo 51, ele descreve isso. E o mais importante sobre isso, aquele menino não vingou. E o que eu achei interessante na passagem, ele jejuou durante 7 dias e se prostrou diante do Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia. Ele não comeu e não bebeu, para que o Senhor tivesse misericórdia da atitude dele sobre o menino. Mas o menino não vingou, ele morreu. E os serventes dele que estavam ali ficou com medo de levar essa notícia para Davi, pois ele era rei. E mesmo assim ele ouviu rumores entre eles. E ele ouviu e ele falou: o que aconteceu? O menino morreu. E quando aí ele ouviu que o menino morreu, ele se prostrou, ele se levantou do chão, foi se lavar, comeu e bebeu. Aí os servos não entenderam qual que foi a atitude de Davi. Porque quando o menino faleceu e já estava morto, não tinha mais jeito, por que ele se levantou e comeu e bebeu? Ele falou assim, bem assim, Davi: porque enquanto que eu estava prostrado e o menino estava vivo ainda, o Senhor podia olhar para mim e ter misericórdia através da minha vida sobre o menino. Por isso eu estava prostrado, de joelhos, dobrado, de jejum e oração, para que o Senhor pudesse alcançar ele com misericórdia. Mas agora que findou a vida dele, eu me levanto e adoro ao Senhor e continuo a minha vida. Qual a diferença da gente se humilhar diante da situação? Não é se revoltar, ficar irado, mas sim exaltar o Senhor e buscar Ele no momento da adversidade. E Davi sabia disso muito bem. E o mais interessante de Davi, que ele dizia no verso 51, 11: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Essa é a preocupação. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas habita sobre a minha vida e a tua vida. É o Espírito Santo que nos dá graça, força, nos direciona através do poder da palavra, Ele nos guia. É algo tão maravilhoso, é algo tão inefável que não tem explicação. Que o Senhor, Ele divide um pouco, Ele derrama um pouco somente da sua glória sobre nós, pecadores falhos, ignorantes muitas vezes, sem afeto, sem misericórdia. E Deus vai nos ensinando na caminhada que não é assim. Que através do Espírito Santo Ele quer quebrantar o nosso coração. E nós temos isso. Davi fala no Salmo 103, Salmo 103, isso. Que quando a luta, a adversidade dos inimigos estava sobre ele, ele falava: Senhor, como tem se levantado os meus adversários? São muitos contra a minha vida. Mas ele confiava no Senhor. Ele buscava o Senhor. E ele acreditava e ele sabia que Deus era o escudo protetor que dava vitória e graça sobre a vida dele. E eu louvo muito ao Senhor. Como eu já dei um testemunho aqui, eu fiz 2 anos consecutivos de exame de vista. E esse último exame que eu fiz deu 1.5. A japonesa falou, sugoi yokumiero. Ela falou em japonês. E eu louvo ao Senhor. Como eu testifiquei, a gente mesmo padecendo, o Senhor, Ele manifesta o poder dele. Porque o Senhor deu a direção, que o segredo não é somente pedir, mas agradecer. Depois que um dia eu ministrei a palavra numa campanha que a gente estava, Deus operou poderosamente ali. Deus derramou a graça sobre uma mulher que estava ali, sobre a vida do meu esposo, que estava precisando de algo. E o Senhor manifestou com cura e o poder dele. E eu ali ministrando a palavra, eu não consegui enxergar mesmo com óculos. Mas eu guardei a revelação da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu olhava as vistas da mensagem que eu escrevia, toda embaçada, mas mesmo assim eu escrevia, eu levava e colocava o óculos e tirava. Mesmo com o óculos eu não estava enxergando. E com o iPad da firma eu estava vendo como um túnel, o iPad é grande, eu não conseguia nem estar enxergando. E eu falava ao meu esposo, eu não estou melhorando.
Talvez seja diabetes, como minha mãe disse, mas eu não sei. Mas eu não estou melhorando. Mas eu fiz os exames, não tinha pegado o meu resultado. Mas mesmo assim eu falei, Senhor, sou o Senhor para dar graça. Sou o Senhor para manifestar o seu poder. E naquele culto eu preguei, e o meu esposo falou, estava uma glória, uma bênção, um Pentecoste. E eu naquela luta, porque eu não estava ouvindo, e eu estava com aquela dificuldade de visão, mas mesmo assim eu ministrei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E a presença do Espírito Santo ali foi real, que operou bênçãos e cura sobre a vida das pessoas. E simplesmente quando eu cheguei de segunda para terça, eu falei, eu vou orar em agradecimento ao Senhor. Eu vou dar graças ao Senhor que o Senhor operou. E eu olhei meu esposo, ele já estava dormindo, não na minha vida, que eu ainda estou padecendo essa enfermidade. Mas eu creio, não era falta de oração, não era falta de buscar o Senhor, não era falta de consagrar, mas tinha um tempo determinado de Deus operar. Aleluia, para o nome dele ser exaltado e grande. Aleluia. E eu levantei as mãos na madrugada, Senhor, eu estou entrando em consagração, mas para te adorar, para agradecer o que o Senhor operou sobre a vida deles, usando a minha vida, tão falha, tão pecadora, mas na tua presença, Senhor. Aleluia, eu louvo ao Senhor por isso. E eu agradeci ao Senhor, levantei as mãos, o Senhor simplesmente bradou assim, filha, repreende o glaucoma dos seus olhos. E eu pensei, eu falei, glaucoma? E eu obedeci a voz do Espírito Santo. Coloquei as mãos e repreendi a enfermidade conforme a direção do Espírito Santo. E os olhos voltou a ver normal. Foi perfeito. E hoje, graças a Deus, eu consigo ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia. Não preciso de óculos. E eu glorifico o Senhor. Aí eu fiz os exames. Não era diabetes, não era nada disso. Estava perfeita a saúde. Simplesmente o Senhor, Ele deu a vitória. Estava com essa enfermidade, não cheguei a fazer esse exame, mas eu confio na direção do Senhor, porque eu fui curada, pensando uma coisa e Deus revelou outra. E eu louvo Deus da minha salvação. Deus, Ele é fiel. E Davi, ele falava mais ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ali era um valado. E tinha pessoas que ficavam à espreita para andar naquele vale, tinha salteadores. Mas ele confiava no Deus da salvação, que mesmo que ele andasse ali, nada ia acontecer sobre a vida dele, porque ele tinha confiança na sua palavra. Tem situações que a gente quer que o nosso esposo esteja junto, os nossos filhos, mas tem situações que Deus fala, é com você que eu vou contar, é com você que vai avante para poder fazer aquilo propósito que eu coloquei no teu coração. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele é fiel. E o Senhor é tão fiel que falou sobre provisão nessa noite. O Senhor é meu pastor, e Davi sabia disso. E nada me faltará. A provisão vem do Senhor. E Davi sabia o perfeito que só o Senhor é o pastor e nada vai faltar. Deus vai prover todas as coisas. O que eu louvo ao Senhor e engrandeço. Aleluia, Jesus. Exaltado e agradecido seja o teu nome. Esse dia eu vi minha prima Gabriele, postando uma foto dela. Estava acho que junto com uns amigos, com umas famílias junto. E eu vi o Gabrielzinho. Não nesse ano, mas no primeiro ano que eu fui para o Brasil. Eu tinha um projeto da minha carta, que a minha carta venceu. E eu tentei tirar a minha carta, que a minha carta é japonesa, mas não deu certo. O homem furou minha carta e falou, não, já venceu. E passou os anos. Eu fiquei sem habilitação, foi difícil, não é fácil com criança pequena que era a Karina. Mas chegou um tempo determinado, meu esposo ainda deu a oferta da viúva, porque eu comecei a tirar desde o zero. E quando eu comecei a tirar desde o zero, na terceira vez que eu estava lendo aí, a minha mente começou a entender aquela tradução, que mesmo que era em português, para mim estava sendo difícil, um modo afirmativa negativa, para mim estava sendo difícil. Eu falei, meu Deus, e o Espírito Santo falou, avisa para ela que você tem a tua carta. Eu falei, mas de novo, Senhor. O Senhor avisa para ela que você tem a tua carta japonesa. Eu falei, mas de novo, Senhor. Pela outra vez o Espírito Santo bradou e eu falei. Ela olhou, todo mundo olhou para mim na sala e falou assim, pois bem, fala com a Marta. Ela
consegue renovar até 20 anos ou até mais se a carta estiver vencida. Fala com ela. Fui com ela assim que acabou. Ela falou assim, simplesmente vai para o Brasil. Vai para o Brasil e vai renovar a sua carta lá do Brasil, que já tinha vencido também. Renova ela. Quando você chegar lá, você dá a entrada no cartório, eu pedi, isso aqui já me manda. Já vou preparar quando você chegar, que você não nem precisava, só exame de vista aqui. Você já pega a tua carta japonesa de volta. Eu falei, sério? Ela, sério. Mas Deus tinha um propósito, eu fiquei só 2 semanas lá. 2 semanas. Mas Deus tem um propósito. Quando dava meia-noite, e às vezes a gente quer o meu esposo do meu lado, alguém do meu lado para poder ajudar e não tem ninguém. Mas tem o Senhor, tem o Espírito Santo da verdade. E a gente sabe que as lutas são difíceis, porque Satanás ele vai travar uma luta com você para impedir a tua bênção, porque aqui a carta, ela não é só um lazer, é uma necessidade. Então a gente sabe que a gente precisa. E em 2 semanas que eu fui lá, Deus fez grande, porque foi Deus que fez, porque de mim nada posso. Mas o Deus que nós serve nos chamou, Ele faz grandes coisas. E quando dava meia-noite, eu tinha ido para a casa da minha irmã. E com certeza Satanás, como ela estava me expulsando da casa dela. E eu liguei para o meu esposo e falei, nossa, agora aqui não tem Wi-Fi, tá na casa dela, não tem, ela mandou eu sair, eu estou saindo. Mas nisso ela já tinha liberado os documentos, que no Brasil precisa, né? Você registrar no cartório onde você está morando, eu registrei dela. E ela, depois disso, não sei o que aconteceu, ela virou de repente e começou a discutir, mandou eu sair da casa dela, mas nisso eu já tinha pego os documentos. Eu falei, Jesus, que ela não lembre desses documentos até na segunda-feira eu ir lá, porque era final de semana. Eu falei, o Senhor vai me dar vitória. E no interior é muito difícil, né? Depende de condução, dos ônibus, é bem mais difícil do que na cidade grande, a locomoção. E ali eu liguei para minha sobrinha, meu sobrinho veio me buscar, eu fui para a casa dele. E deu certo, mas Deus já tinha um plano disso. Mesmo chorando em lágrimas, eu falei, Senhor, é só o Senhor. Eu já imaginava que Satanás ia se levantar, mas eu estou preparada. Eu estou preparada dependendo do Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Nessa 1 semana que eu fiquei ali, graças a Deus, eu conheci uma mulher ali de uma outra denominação, ela estava desviada. Ela acabou emprestando o carro para mim andar, eu andava junto com ela com os filhos. O carro, a porta não fechava e ela colocava para dirigir porque ela tinha que dar uma madeira. O carro falhava muito e eu falei, meu Deus, eu só dirijo automático, às vezes aqui, né? Às vezes a gente pegava o carro, dirigia mesmo sem carta, pegava o automático, dirigia. Eu falei, mas e como que vai fazer? Eu falei, nossa, isso aqui é manual. Eu falei, não, mas vai dar certo. E dirigi, deu tudo certo, graças a Deus. E ali ela estava com uma situação meio afastada dos caminhos do Senhor. Graças a Deus ela voltou para o Senhor. E no lugar onde ela estava me levando ali junto com ela, eu estava fazendo companhia. Ali eu pregoei a palavra do Senhor Jesus e um cantor que estava desviado, ele voltou para os caminhos do Senhor. Deus era fiel, irmão, e faz dessa forma. A gente está descendo, mas ali a gente está falando da grandeza do Senhor, porque a gente está esquecendo de nós. Nós estamos lembrando dele. O que ele faz, mesmo sem a gente ter acontecido na nossa vida, é a gratidão do Senhor. Por isso eu louvo ao Senhor. E o mais interessante, irmãos, quando eu vi essa postagem da minha prima, eu vi um Gabrielzinho grande, forte, viçoso ali. E quando eu entrei lá e minha prima, ele tomava sonda desde quando ele nasceu. Ele teve 2 cirurgias e tomava sonda. E Deus tinha me mostrado ele, esse jovem, essa criança, que nascia como morto pelas 2 vezes. E eu falava, e a bandeira depois de São Paulo. Aí eu pude ter um discernimento. E eu comecei a orar, buscando o Senhor. E Deus faz coisas grandes e poderosas. No penúltimo dia, que a outra semana eu fiquei em São Paulo, eu pude pregoar a palavra para o meu tio. E Deus falou assim ainda, pregue a palavra, fale do amor. E o mais louvável que foi, que como eu estava no fuso horário, eu continuei no fuso horário do Japão. Enquanto todo mundo dormia, eu ajoelhava e orava, Senhor, eu quero a minha vitória. Eu preciso falar do teu amor aqui. E o meu outro tio falava, se você subir lá em cima e começar a falar pro seu tio, ele vai te bater. Eu falei, não tio, todo dia eu levo café para ele, essa 1 semana que me resta, eu vou levar um café de manhã para ele. Levo e falava com ele. Ele perguntava, e o Jefferson tá bem, tá tudo bem, tio? E falava ali um pouco a palavra para ele e falava do amor do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Porque depois de 2 meses que eu já estava aqui, ele já não estava mais entre nós.
E eu tive esse privilégio de falar da grandeza pro meu tio do amor do Senhor. Aleluia. E o mais louvável seja que quando no último dia que eu fui viajar, a minha tia falou assim: agora você não vai orar pelo Gabrielzinho? Eu falei: vou, tia. Vou, que eu fui até levar no óleo. Eu falei: eu vou orar por ele, tia. Porque Deus me mostrou ele desde antes de nascer. E a vida é o Senhor que deu para ele. E eu estou intercedendo por ele. E eu louvo a Deus que quando eu cheguei lá, meu pai estava lá também. Nesse último dia ele foi lá também. Usado ainda pelo adversário. Pai de santo, né? Que santos somos nós. Mas a enganação do demônio sobre a vida dele. Mas Deus tem um poder de libertação se ele abrir o coração para o Senhor. E ele falou: filha, você vai orar? Eu falei: vou. Ele que pegou a criança no colo, então vamos. Eu vou com você. Eu de um lado e o meu pai segurando o menino do outro. Aí que eu vi o poder de Deus. Eu falei: quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Pode ser usado por Satanás, pode receber os guias, mas o Senhor vai mostrar a glória dele, o poder dele. E eu ungi a gargantinha, uma oração bem simples, ungi a garganta aqui do meu priminho. E eu falei: Senhor, só me mostrasse essa criança. E essa enfermidade que está sobre ele, que ele não come. Ele não se alimenta só à base de sonda. Mas que essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, saia. Agora receba a cura e a restauração, bem simples. Eu falei: Senhor, está feita a tua vontade sobre a vida dele. Aí fui no salão, e minha prima falou: vou fazer seu cabelo que você vai viajar. Daqui a pouco venha ele, o menino Gabrielzinho. Nós estávamos tomando café com leite, bolinho de chuva que minha tia fez. E tomando café com leite. E comendo bolinho de chuva. E todo mundo batendo e dando glória. Batendo palma e dando glória. A família ali toda reunida. E dando glória ao Senhor. Aí meu pai, sem entender: o que está acontecendo, filho? Aí a minha prima Gabriela explicou: não, é que a Lizinha, ela orou pro Gabriel. E Deus curou ele. E ele não come, tio. Ele não bebeu, tio. E Deus fez essa obra, que era só base de sonda, tio. E meu pai olhou para mim: filha, você é demais. Eu falei: não, pai, não é eu. É Jesus que é demais. O nome de Jesus é para ser engrandecido, pai, aqui. É o nome do Senhor Jesus que faz coisas grandes sobre nós. Apenas 2 semanas, Deus impactou ali vidas. E eu louvo ao Senhor por isso. E o mais notório de todas as coisas, eu vejo Ana. Ana, ela tinha uma promessa e ela fez um voto diante do Senhor. Quando ali estava um caos, o sacerdote ali com seus filhos, Feni e Finéia, corrompeu o altar, dava as coisas santas para a prostituta, profanava o altar do Senhor, e o pai dele não repreendia ele, deixava fazer de qualquer maneira, mas estava ali. Mas Deus, ele tinha essa promessa para realizar. Quando Ana se prostrou diante do Senhor e fez um voto: não seria meu, mas do Senhor. Que a gratidão sua seja para Deus. Que nesse dia de hoje, no culto das mulheres, a sua gratidão seja para Deus. Aleluia. Que a bênção sua vai ser liberada no dia de hoje. Que a presença do Senhor vai invadir aonde você não pode, aonde você não consegue pôr as mãos, aonde você não consegue trabalhar e operar a libertação, porque é somente Ele está entrando nesse dia chamado hoje para operar e quebrar os grilhões, tirar a dureza do coração e mover as águas. Porque a presença do Todo-Poderoso faz isso. Ele traz vida, Ele traz alegria, Ele traz a presença, Ele quebra os grilhões, Ele traz a cura que para a medicina é impossível, Ele traz a libertação para aqueles que estão oprimidos e cativos, Ele liberta, Ele abre o entendimento. Ele traz a luz no meio das trevas. Satanás tem agido em algum lar para tentar oprimir, destruir, mas o Senhor está entrando lá neste lugar nessa noite. Enquanto você está aqui quebrando as cadeias e lançando por terra todo potestade maligna e toda artimanha de Satanás, e a
encostar, se dobrar o seu joelho ao Senhor e fazer um voto do Senhor, porque Deus estava vendo o coração de Ana. Aleluia. Penina, sua rival, todo dia ela insultava, irritava a Ana, como diz a palavra. E Ana, amargurada de alma e de espírito, atribulada, pois infrutífera, pois se o Senhor tinha encerrado a sua madre, mas Deus estava vendo o seu coração. Tem um processo. Deus, Ele está conhecendo o nosso coração e o processo. Deus, Ele sabe o momento de nos abençoar quando nós nos rendemos ao Senhor. E Ana fez isso. Senhor, não vai ser meu, mas do Senhor. Aleluia. E quando ela desmamou, ela levou o menino. Glória e deixou o menino antes que a lâmpada ainda se apagasse daquele tempo. Deus moveu de uma forma poderosa usando Samuel, profeta, juiz e sacerdote. O poder do Espírito estava sobre Samuel. Aleluia. Quanto Ana padeceu para ter essa bênção e o Senhor se manifestar sobre Israel, a glória e a voz do Senhor. Aleluia. Não precisa de multidões, basta um fazer o querer e a vontade do Senhor. Que o Senhor despedaça o jugo e quebra as cadeias e dá a vitória. Aleluia. E o nome do Senhor foi engrandecido por intermédio de Ana. Aleluia. E Ana, aleluia, ele fala em 1 Samuel, no verso 2, 1b, Ana exaltando ao Senhor. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor a força é exaltada. Ana, ela louvava ao Senhor, que ela sabia que a força vinha do Senhor. E ela louvava o Senhor por ter aberto a madre dela e concedido esse filho que ela tanto queria. E ela entregou para o Senhor. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Se eu falar de Isabel, na sua velhice, aleluia, Isabel, ela concedeu a luz. A gente observa que tudo tem um propósito. Não é para nós, mas para o próximo. Aleluia. O segredo é o próximo. Glória a Jesus. Aquele que diz que me ama e aborrece o irmão, como que a gente vai aborrecer o irmão? Quem a gente está vendo, que é o Senhor? O Senhor está sobre cada um. Cada um tem uma mão, uma digital, uma cor, um cabelo, uma temperança, um caráter. Mas você, Deus escolheu desse jeito. A gente temos que suportar os outros e caminhar. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem o seu processo. Mas quando nós fazemos de coração para o outro, o nome do Senhor é engrandecido e Deus libera a bênção. E aqui Isabel, ela era estéril, mas o Senhor precisava de um profeta para preparar o caminho do Senhor Jesus. Veio João Batista e Deus deu a luz. Deus veio e deu a graça sobre Isabel, que deu a luz a João Batista, e o nome do Senhor foi engrandecido. Não posso deixar de falar de mulheres também. Em Lucas capítulo 8, verso 2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. E uma delas era Maria chamada Madalena, o qual saíam 7 demônios. Eu pensava que era um. Porque a Bíblia diz que a gente tem um espírito. Quando a gente aceita Jesus, aquele espírito sai de nós e anda ao derredor. E se ele novamente voltar e ver a casa varrida e adornada, vazia, sem a presença do Espírito, ele traz mais 7. Mas eu pensava que era um. Quando eu deparei com essa mensagem, dela saíram 7 demônios. Então, qual que é a situação dela? Fazer aquilo que ela não queria, como não tinha domínio sobre o corpo dela. Porque ela era possuída quando aqueles demônios vinham sobre ela. E com certeza era deplorável a situação dela. Mas aprova o Senhor ter libertado essa mulher, e ela foi grata ao Senhor, porque ela servia ao Senhor. E a gente vê tanto que no primeiro dia da ressurreição de Cristo, quem estava lá era Maria Madalena, que ela chamou a ele. Aí ela ouviu a voz dele, quando ele falou, ela falou, não me detenhas. Ele falou, Rabone, mestre. Ela ouviu a voz do Senhor Jesus. Não é confundível a voz dele. A gente que ouve a voz do Espírito Santo, a gente não confunde. Temos que adorar o Senhor e glorificar. E ela foi a primeira a anunciar. O Senhor Jesus falou, vai aos meus irmãos, aleluia, e fala para eles que eu ressuscitei, que eu vou ter com eles. Aleluia. E eu louvo ao Senhor com a gratidão dessa mulher. Aleluia. E as horas estão se findando, mas eu quero finalizar
com outra gratidão muito importante, que é a gratidão da gente estar aqui adorando ao Senhor com vocês. Glória a Deus. E glorificando ao Senhor, que é um tempo que Deus preparou para nós estarmos aqui, crescendo um com o outro, aprendendo um com o outro, glorificando a Deus com um com o outro, com as divergências, com as dificuldades, com as nossas falhas, mas aprova o Senhor que Ele teve uma bênção na união. O nome dele é glorificado. E a gratidão dos 10 leprosos. Eu achei tão impactante essa mensagem, porque eram 10 leprosos, que como a mulher do fluxo de sangue, eles estavam isolados da sociedade, das pessoas. Ninguém quer chegar perto de pessoas. Já passou perto de um mendigo? Quantas vezes eu ia em Campinas ali, o Espírito Santo falava para mim: vai lá, entrega para ele, compra pão de queijo, entrega para ele. E eu passava, dava para ele, e a pessoa cheira mal, tá sujo, todo mijado, sujo, fedido. E a gente e eu falava: Senhor, mas sou mulher, sou sozinha, e eu tenho que descer aqui todo dia fazer esse trajeto para ir trabalhar. Ele falou: vai, compra pão de queijo e leva, entrega para os mendigos ali e fala do meu amor. E eu passava ali e falei: Senhor Jesus, tenha misericórdia. Eu ia, eu falei: eu vou obedecer ao voto do Espírito Santo. E eu falava bem rápido, porque a gente tem que ser meio vigilante. Eu entregava para eles ali o pão de queijo. E várias vezes passava ali e entregava conforme o Espírito Santo ia direcionando. Irmãos, não é fácil. E quantas situações a gente está andando, caminhando, e a gente vê que Satanás, ele usa pessoas que é possuída pelo demônio. E teve não uma vez só, algumas vezes já aconteceu isso comigo sozinha. Eu andando, um homem para: posso me pedir uma informação? Aí eu paro, espero. Pode vir. Quando eu começo a passar a informação para ele, termino. Aí ele começa a cantar e vim daí em cima. Aí eu pego e repreendo. Teve um dia que eu repreendi, ele caiu cambaleando. Ele estava possesso de demônio, ele caiu cambaleando para o outro lado e saiu. Eu falei: sai daqui, Satanás. Eu falei: em nome do Senhor Jesus. E a gente vê que é só Deus que pode fazer, que a gente não pode. No ano passado, na firma, eu estava de pé trabalhando, era na madrugada, eu estava trabalhando de aqui, eu abastecendo as peças ali, que eu só abasteço, né? Eu estava acabando de abastecer as peças, aí veio a moça de outro setor. Veio duas moças, elas estavam pintando o pedal do carrinho de vermelho para ver onde que a gente tinha que frear. Então ela pintou todo, arrumando a sessão. E ali eu estava ali colocando, e na hora que ela chegou perto do meu pé, eu continuei arrumando as peças para o rapaz que ia soldar as peças. E arrumando, aí na hora que ela acabou de pintar, ela já caiu possessa de demônio rindo, gargalhando, e o demônio da pombagira tomou ela. E aí todo mundo começou a olhar assim pra ela, eu falei assim: em nome de Jesus, sai dela, agora em nome do Senhor Jesus. E aí você vê que a mulher ficou boa, e agora ela voltou para trabalhar na minha sessão de novo. Agora ela está trabalhando na linha. Eu falei: Senhor, só o Senhor para ter misericórdia e a graça. E o mais louvável disso daqui, que quando Jesus ele chamava pela raiz: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de Jesus. Quando olhou para eles, Jesus se moveu de íntima compaixão para com eles. E eles vão até o sacerdote. E quando eles estavam indo a caminho, eles foram indo. E aí somente ele se deparou que estava limpo e voltou para agradecer a Jesus. E Jesus ele disse: mas não foram os 10? Mas somente um voltou? Somente um voltou para agradecer? E esse ainda pois é estrangeiro e samaritano. O que eu quero falar nessa noite para vocês, amada igreja do Senhor: adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo ar que você respira. Agradeça ao Senhor pela família que Deus te deu. Aleluia. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que Ele te dá de falar do Senhor, dele de engrandecer ao Senhor. O que você precisa mudar, mude. Que ninguém pode fazer nada a não ser você se decidir e o poder do Espírito Santo fazer sobre a tua vida. E o Senhor está pronto para manifestar o poder e a glória dele. Tem um processo, às vezes é doído, chora, tem lágrimas, tem tribulação, aflição, angústia, mas sabe que aquele que nos deu a vitória, ele é maior, ele é grande, ele está presente. Quantos milagres, quantas bênçãos Jesus operou, e ele continua operando, ele continua manifestando, e mesmo que o mundo está um caos, a volta de Jesus já é
fé, no engano, fazendo de qualquer maneira, mas aquele que é chamado pelo Senhor permaneça fiel. O Senhor fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do que? Da palavra. A palavra está disponível para a gente meditar e aprender. Não é somente ouvir o que as pessoas estão dizendo, eu tenho que ver se é isso, e o que Deus tem para a minha vida, e o lugar na que eu estou congregando, como que está indo o andamento, como que é a liturgia, como que é a doutrina, como que é a raiz, como que é a base. Porque hoje tem muitas denominações, mas a gente tem que tomar cuidado que nem é todas do Senhor, nem é todos que estão vivendo, não é por quantidade, mas a qualidade e a diferença. Deus ainda não mudou. Ele é amor, a presença dele é real. Mas quando as pessoas estão com a vida no altar do Senhor, fazendo a vontade de Deus, a gente vê que os tempos é difíceis. A gente sabe que muitos estão de engano. Tem até pessoas de entidades que eles manifestam demônio, mas usando no altar. Pessoas são possessas de demônio, mas estão ali. Feiticeiros estão tomando tribunas e pregando a palavra para a igreja do Senhor. E as pessoas estão sem discernimento. Isso é real, irmãos. Mas nós temos a lâmpada e o poder da palavra que liberta. Nós temos que estar vigilantes e atentos aonde nós andamos e onde nós estamos e como nós estamos e com quem nós lutamos. Não é, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, de maneira nenhuma, mas contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que tomar cuidado, porque ele toma quem ele quer. Se deu brecha, ele vai tomar quem ele quer, para poder manifestar o poder dele, para poder destruir o projeto que Deus tem. Mas a igreja tem que estar atenta. Como a gente vai estar atenta? Buscando discernimento. Os dons do Senhor é busca, não tem dinheiro que compra. Batismo com o Espírito Santo a igreja precisa e necessita, que é um revestimento maior de poder. A blindagem do Senhor precisa ter a direção do Espírito. A gente precisa estar firme e forte, porque Satanás está aí para tentar desviar muitos e distrair a muitos, para tirar do foco e da direção. Quantas vezes a gente está desanimado, triste: hoje eu não vou, não vou conseguir, não vou. É o dia da nossa vitória, é o dia que o poder do Senhor vai se manifestar de glória, porque o nosso culto é para o Senhor. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo 50, 23. Esse continua muito louvável. Essa palavra: aquele que me oferece gratidão como sacrifício, e o que me honra, e o que anda nos meus caminhos, eu lhe mostrarei a salvação em Deus. E Davi no Salmo, só para finalizar, Salmo 103, do verso 14: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Nós somos pó, irmão. Foi pregado já sobre o olheiro, nós somos o barro. E o Senhor, aleluia, Ele nos molda conforme Ele quer. Ele sabe as nossas estruturas. E Ele lembra disso nesse Salmo 103. Se a gente ler ele inteiro até esse verso 14, Ele sabe. E Ele fala mais ainda, que da mesma que é a maneira o Ocidente do Oriente, Ele afasta as nossas transgressões, Ele afasta os pecados de nós. As nossas iniquidades Ele afasta por amor. Da mesma maneira que Ele fez notório o caminho dos filhos de Israel, fez os prodígios e as maravilhas para os filhos de Israel contemplar através do servo Moisés. Como é grande esse Deus, que Ele tem compartilhado essas bênçãos sobre nossas vidas. Se coloca aos seus pés nessa noite. Eu só quero, se coloque em pé, eu vou orar por você nessa noite, mas numa oração de gratidão ao Senhor, porque eu tenho certeza que você tem motivo para agradecer ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estão os teus filhos e as tuas filhas presentes nessa noite, meu Pai, com gratidão, Senhor, ministrada a tua palavra, Senhor, rendo graças ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, e a tua igreja se rende aos teus pés, meu Pai, por gratidão,
porque o Senhor lembra pela sua misericórdia infinita e a sua graça, e a sua ira só dura um momento, Senhor, da nossa pequenez e da nossa estrutura, Senhor, que nós somos pó, Senhor, e sem ti nada podemos fazer, Senhor. Do seu filho, Senhor, Davi, Senhor, que era segundo o teu coração, Senhor, o Senhor levantou sobre a linhagem de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o qual nos comprou com o teu sangue. Que o sangue de Jesus nos purifica nessa noite, meu Pai. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça, como foi falado na oração inicial, Senhor. Que a tua glória se manifeste sobre a nossa vida, sobre o nosso sangue, Senhor, sobre o nosso ar que nós respiramos, Senhor. Que a tua graça se apodere sobre nossas vidas, meu Pai. Que o poder do Senhor, meu Pai, Pai querido, opere sobre a nossa casa, meu Pai. Nós rendemos graças ao Senhor pelo ar que respiramos, pelo alimento, meu Deus, Senhor, pelo, meu Deus, Senhor, pelas nossas vestes, pela nossa família, pela igreja, Senhor do Senhor, pelos teus servos, meu Pai, em todo mundo que estão buscando a tua face, que estão orando na madrugada, Senhor, que estão fazendo ide, querido do Senhor, meu Pai, que estão padecendo, meu Pai, Senhor, por amor do teu nome, meu Pai, Senhor. Libera a bênção, meu Pai, Senhor, sobre o teu povo nessa noite, meu Pai. Levanastui, demandarassai, dequiá. Levandarabastui, demandarassou, dequiá, naramanassui. Bendito é aquele que vive e reina, Senhor. Para tudo sempre seu nome seja grande, Senhor. Seja engrandecido sobre as nações, meu Pai, Senhor. Até o arrebatamento da igreja, Senhor. Levanta homens, mulheres, crianças, jovens, meu Pai, Senhor. Com ousadia, Senhor. Com intrepidez, com a direção do seu Espírito Santo, Senhor. Se apodera dos seus filhos que estão buscando a tua face, meu Pai. Que estão clamando ao Senhor, meu Pai, pela sua família, meu Pai. Livra, Senhor, meu Pai, Senhor, do laço da morte, meu Pai, Senhor. Nesse final de ano, nessa passagem de ano, Senhor. Guarda os nossos, meu Pai, Senhor. Traz a blindagem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós rendemos graças ao Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Tu és bondoso e misericordioso, Senhor, meu Pai. Nos revela a nós o Seu amor grandioso e a Sua graça inefável, meu Pai, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, meu Pai. É que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Graças eu te dou em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que a igreja está de pé, vamos orar. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, nosso Deus, nós te louvamos. Obrigado. O Senhor continua, Jesus, para te proteger, livrando de todo mal, não só ele, mas toda a sua família e toda a sua descendência, Jesus. Proteja, Senhor, livrando de todo descendente. Continua usando ela cada vez mais, Jesus querido. E essa palavra foi maravilhosa para nós, não só para mim, mas para toda a igreja, Jesus querido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.